Oi, eu sou o Bedu e tá começando, galera, mais uma análise de Dragon Ball Super, do mangá de Dragon Ball Super. Hoje a gente tem bastante coisa pra falar, vocês sabem que as nossas análises elas não são curtas, porque a gente gosta de esmiuçar bastante. E claro, tem muita coisa pra falar sobre as coisas que aconteceram, sobre novos horizontes que foram abertos, horizontes que foram fechados e muitas coisas aí que estão pra surgir em Dragon Ball Super. Então se você gosta desse tipo de análise, se você chegou aqui, tá caindo de paraquedas no canal Potara, se inscreve, dá like e ativa as notificações aqui para não perder as novidades dos vídeos que vem por aí. E claro que aqui a gente não só fala de mangá, a gente fala de diversas outras coisas também dentro do universo de Dragon Ball. Dá uma analisada aqui no canal que eu tenho certeza que você vai curtir. Então, sem mais delongas, solta a vinheta! Bom, inicialmente a gente pode falar que é sim um capítulo bastante conversado, né? Aquele capítulo falado, pouca ação, mas é um capítulo que estrutura, é um capítulo que eu chamo de estrutural, que vai abrir alguns horizontes, que vai deixar algumas pontas soltas, que mais pra frente serão respondidas ou não, né? Mas é um capítulo estrutural. E é aquele tipo de capítulo mesmo que te causa aquela sensação de tipo, eita, tipo, que isso, sabe? Várias vezes no capítulo você se pergunta algumas coisas, não tem a resposta agora, mas torce que lá pra frente você tenha. Bom, mas o capítulo ele começa, né, com o Granola negociando ali com o novo dragão. E bastante gente não entendeu o que aconteceu ali, não entendeu como que foi essa negociação, mas eu vou tentar explicar aqui de uma forma mais fácil para você entender. Se não tiver entendido, ainda coloca aqui nos comentários que eu te dou um help para entender, hein? Vamos junto. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Claro que essa é a forma que eu entendi também, eu posso estar errado, né? Bom, mas segundo o dragão, ele não pode fazer algo que aumente o poder latente do usuário. E poder latente a gente pode traduzir que é o poder oculto daquele personagem. Até aqui ok, né? Em Dragon Ball a gente já teve outros exemplos, diversos outros exemplos onde o guru barra mestre, ou como você quiser chamar, ele colocou à tona o poder latente, né, do personagem. O poder que estava ali, o poder oculto daquele personagem, o poder oculto naquele momento. Os dois exemplos mais claros que a gente tem, né, os dois exemplos que melhor ilustram isso daqui, é o grande patriarca quando coloca à tona o poder latente do Kuririn e posteriormente do Gohan. E mais pra frente, né, o Dai Kaioshin também com aquele treinamento consegue tirar de dentro o poder místico do Gohan, né? Que é nada mais que o poder que estava oculto dentro do Gohan naquela época. Ou seja, se esse de fato fosse o desejo do Granola, de tipo, liberte o poder oculto que eu tenho aqui dentro, me deixe o mais forte possível. Com certeza esse dragão, o Shenlong e até o Porunga eles conseguiriam fazer isso sim. Até porque o Patriarca, que nem é um dragão, apesar de ter criado, etc. O Patriarca já conseguiu fazer isso lá atrás. Ele despertou o poder latente do Gohan, que era um poder absurdo na época, até segundo ele, e do próprio Kuririn, que aumentou bastante o poder. Então não é nada demais em tese esse tipo de ação, esse tipo de magia, esse tipo de poder não é nada demais em Dragon Ball. Porém, o que a gente tem que entender é o seguinte, se o dragão aumentasse o poder latente do Granola nesse momento, né, no momento ali de vida do Granola, não serviria de nada, porque ele teria um topo. Digamos que o Granola estava no nível 5, só para vocês entenderem a ilustração, e o seu poder latente era 10. Aí beleza, o dragão fala, beleza, vou despertar o seu poder latente. Ele coloca 10. Enquanto o Goku tá num, sei lá, 100, 200. Freeza também, 100, 200, ou um pouco menos, vai. Mas não adiantaria nada, o Granola ainda ficaria muito mais fraco, ficaria um pouco mais forte do que tá agora, ok. Mas ainda ficaria muito mais fraco e não realizaria o seu desejo de vingança contra o Freeza. E no vídeo passado eu falei, poxa, eu quero uma explicação boa, né, de por que esse dragão vai conseguir fazer esse tipo de desejo, e não foi de certa forma uma explicação, mas eu gostei da saída que eles tiveram aqui, e basicamente foi o seguinte, o que ele fez foi aumentar o limite máximo desse poder latente. Quem joga Dragon Ball Z Kakarot sabe o que eu tô falando, quando você tá aumentando ali os graus ali, né, tem a questão de Guerreiro Z, tem o grau dos deuses,
da comunidade não, da alimentação, né, culinária, poder da adultos, tem um monte de coisa lá e sempre tem o máximo. Por exemplo, o Goku começa com poder de culinária 9. Você consegue utilizar itens para deixar o máximo daquele poder 11, 12. Ou seja, foi exatamente isso que esse dragão fez. O que ele fez? Ele pegou esse poder latente do Granola e aumentou. O poder latente do Granola que eu falei há pouco, que poderia ser 10, né, o máximo de poder do Granola que poderia ser 10, aumentou para, sei lá, 300, 250, 300, só para ficar fácil de ilustrar. Porém, e claro, o poder que ele tem, né, foi acompanhado a isso, né? Então o poder dele, o poder latente entrou em tona e ao mesmo tempo o poder latente aumentou. Acho que vocês entenderam, né? Então assim, eu não acho que seria uma coisa que o Shenlong não conseguiria fazer. E eu achei legal essa sacada de tipo, beleza, eu faço isso, só que ao mesmo tempo eu vou ter que te envelhecer. Então, no final de contas, o que esse dragão fez foi crescer o poder do Granola, deixar o máximo que ele conseguiria alcançar, que se ele treinasse a vida inteira dele, os próximos 150 anos da vida dele, se ele treinasse sem parar. Esse foi o desejo do Shenlong. Do Torongo, até hoje eu não sei o nome desse bicho. Deu pra entender, galera? Mas eu acho que isso ainda vai caber um vídeo interessante. Porque é o seguinte, vocês lembram que não é tão simples assim crescer de uma hora para outra em Dragon Ball. A gente tem dois exemplos muito claros, que é o Ginyu, quando pegou o corpo do Goku, que de cara a gente viu que ele não ia conseguir dominar nada do Goku. Porque é claro, não adianta nada você pegar o corpo sem entender as técnicas, sem entender como esse corpo funciona. Aconteceu a mesma coisa com o Goku Black, com aquele discurso do Vegeta incrível. Mas isso eu vou deixar, essa discussão mais aprofundada a gente vai deixar para outro vídeo. De volta para o Planeta Bills, a gente tem o Vegeta treinando o Hakai, né? Que a gente já tinha visto nos spoilers. E basicamente a gente acertou o que a gente vinha falando, que o Hakai é diferente de uma destruição qualquer. Um exemplo que a gente pode ilustrar é o seguinte, você imagina que você destrói uma pedra. É uma pedra, essas da beira do mar, enfim, da praia, né? Por mais que você destrua, ela vai se dividindo em partículas, se dividindo até o ponto que vira areia, certo? Ou seja, aquela pedra ela não foi apagada da existência, ela apenas foi dividida em pequenas partículas. Enquanto o Hakai não, o Hakai ele faria aquela pedra apagar da existência. Deu pra entender a sacada? Temos na sequência um alívio cômico do Bills quando ele destrói o seu God Comics, né? God Comics, parecia o Supla falando agora. Mas no Facebook eu vi um rapaz comentando, né? Que imagina como que é essa obra que o Bills tá lendo. Se em Dragon Ball já é esse absurdo, os caras são fortes pra caramba e tal. Imagina a obra que o Bills tá lendo. Se for uma obra de ação, deve ser uma parada muito pesada. Seria animal que tivesse um spin-off, alguma coisa assim, feita pelo Akira, pelo Toyotaro, ou até por fã mesmo, da revista que o Bills tá lendo, você imagina? Ia abrir um leque gigantesco aí, assim, não um leque gigantesco, mas a gente ia conhecer ali os gostos do Bills, né? De repente o visual dele, ele se inspira em algum cara que ele lê, e seria da hora isso, eu acho que seria um leque legal de você abrir, um spin-off realmente legal, assim como foi legal, por exemplo, a gente entender a história do Jaco, né? Mas isso daí a gente tem que deixar pros japa lá, né? Bom, mas continuando a análise, eu não costumo cravar nada, né, galera? Vocês já me conhecem. Mas no último vídeo dos spoilers e tal, eu já vinha falando, pra mim ficou muito claro agora, né? Se o Bills tem uma diferença tão grande contra o Vegeta, com certeza alguma diferença ele ainda tem com o Goku. Ele ainda é mais forte do que o Goku. E a galera veio nos comentários falar que eu sou fanboy do Bills, falar que eu não manjo nada, que eu tô contra os fatos, os argumentos e bababá, e que tem um mortal mais forte no universo 11, o Dispo, o Jiren, e falaram que o Goku nos dias atuais do Vegeta não conseguiria encostar um dedo no Goku, não teria graça, seria como se fosse o Goku versus a tartaruga do Mestre Kami. Tá de brincadeira, né? Bom, acho que esse capítulo mostrou que eu tava certo, né, galera? Goku, quando vê que o Vegeta acabou de usar o Hakai, ele diz o seguinte, abre aspas, vamos ver quem vai se tornar o mais forte do universo. Com essa frase, né, galera, eu acho que tá decretado, cravado, que o Goku, ele vê que não existe uma diferença entre ele e o Vegeta. Se existir, é uma diferença pequena.
O que não dá pra você falar que ele é mais forte ou mais fraco. Eu acho que a diferença, é claro, proporcionalmente falando, a diferença entre o Goku e o Vegeta hoje é a mesma diferença que o Goku tinha com o Piccolo na saga Raditz, por exemplo, que era uma diferença muito pequena, onde não dá vantagem numa luta 1x1, não dá uma grande vantagem de um para o outro. Então assim, por mais que o Vegeta não tenha um instinto superior e também não tenha dominado o Hakai ainda, eu tenho certeza absoluta que ele daria um trabalho muito grande para o Goku e não dá para cravar quem venceria. Então assim, eu acho que isso ficou muito claro. E no episódio passado, a gente viu que o Bills ele estava muito superior ao Vegeta, muito superior mesmo. Então você acha que o Bills tá mais fraco que o Goku? Pelo amor, né? Galera, eu não sou fanboy do Bills, não tem essa. Muito pelo contrário, o Goku ele é o personagem da minha vida. Então assim, não tem problema pra mim se o Goku superar o Bills, eu só estou analisando fatos. Não tem problema o cara falar, nossa, existe um mortal no universo 11 que os deuses da destruição não conseguem vencer. Existem tantas e tantas informações que são decretadas como oficiais das Daisenshu da vida e tal, que mais pra frente elas são quebradas. Isso acontece não só em Dragon Ball, em quase todos os animes. Conforme vai passando a história, eles vão tendo que acrescentar mais coisas que inevitavelmente vão quebrando algumas coisas antigas. Então aceitem, galera, o Goku ainda não superou o Bills. Se superar, a gente fala, não tem problema. Mas aceitem, só isso. Bom, voltando, o Vegeta ele consegue então utilizar o Hakai, mas de uma forma pequena ainda, mas já tá chegando lá. E voltando pro Granola, temos o seu novo visual, novo entre aspas, que já tinha sido vazado, né? Mas um visual muito legal de Super Saiyajin 3, né? E claramente com uma pequena demonstração dos seus poderes. E nessa imagem aqui a gente já deu a imaginar que ele aprendeu o Hakai. Será realmente que é o Hakai? Tá tudo indicando que realmente seja pelo menos algo parecido com o Hakai, um Hakai presságio, talvez no mínimo isso. Mas assim, sinceramente, eu não curtiria que fosse isso. Até porque assim, por que ele aprendeu o Hakai só de ter passado 150 anos, sendo que ele nunca tinha ouvido falar no Hakai, e também a sua inteligência artificial também nunca ouviu falar no Hakai, até porque ele fala, meu, o que foi isso? Ao meu ponto de vista, seria um pouco forçado ele aprender o Hakai, e até faria com que essa técnica incrível, essa técnica dos deuses, fosse de certa forma banalizada. Meu Deus me livre! O Monato então, de forma muito inteligente e até com uma experiência, tenta segurar ali, né, o Granola. E a gente já viu essa cena, né, tipo com o Zamos e o Gosama, lá atrás na saga Black é exatamente a mesma coisa, né, o cara tentando segurar o ego dele ali e tal. Muito parecido, eu falei isso nos spoilers também, mas uma coisa que chamou a atenção foi que o Monaito falou o seguinte, né? Falou, não tem problema que você é um cara mais forte do universo agora. Amanhã alguém pode passar você e ser mais forte também. E a gente sabe que o Goku, ele vem sempre aumentando os seus poderes, sempre superando os seus inimigos, os seus mestres, né? Então é muito provável que até o fim dessa saga ele já não seja o mais forte do universo. Mas o que mais chamou a atenção nessa cena, né? Eu acho que foi o motivo principal de terem colocado essa cena foi o Monaito dizer que ele arruinou a vida do Granola de novo, né? Então assim, muito provavelmente ele se culpa por alguma coisa muito pesada que aconteceu no passado. E a gente não sabe o que ainda, mas muito provavelmente vai ser explicado e vai abrir um leque gigantesco, provavelmente na história dos Saiyajins, dos Serial-Jins, dos Suga-Jins, da saga da raça do Freeza. Vai abrir um leque grande aí. Apenas uma nota aqui que a gente pode colocar de rodapé, uma coisa que eu achei muito legal foi o seguinte, quando o Whis falou, né, quando o Goku falou pro Whis, né, o Goku e o Vegeta estavam naquela briga ali, de quem era, eu sou mais forte, você é mais forte, eu sou mais forte, quem vai ser mais forte? Eu, Vegeta. Aí o Whis falou, meu, vocês acham que vocês são os mais fortes? Aí o Goku falou, meu, tem alguém mais forte no universo? Ele falou, não necessariamente, mas pode aparecer, já que o universo é tão vasto. E isso quebra aquele negócio, aquela pulguinha atrás da orelha que a gente sempre tem quando aparece uma saga nova, né? De tipo,
meu, se esse cara era tão forte, por que que o Whis já não conhecia ele? Por que que ele já não tinha aparecido antes? Como o Goku não tinha sentido ele? Isso quebra bastante essa questão, né? Então o Whis, ele não conhece o universo inteiro, isso ficou muito claro. Então pode aparecer muita coisa ainda dentro do universo 7. Só o universo 7, a gente ainda tem uma porrada de universo para ser explorado. Vida longa ao Dragon Ball! Voltando pro capítulo, Granola então corta o cabelo e eu não gostei. Preferi o design dele com cabelo grande. E tenho certeza que esse corte de cabelo foi por uma questão técnica de animação, de desenho, que a gente sabe que acontece tanto para desenhar quanto para animar. É difícil você fazer com o cabelo grande. Mas não é que é difícil, não é que por ser difícil é impossível. A gente já viu animações muito legais com o Super Saiyajin 3, tanto no primeiro filme do Gogeta, quanto no filme do Hildegard. Então assim, eu não gosto, eu fiquei um pouco chateado dessa preguiça com uma das maiores obras do universo, né? Uma das maiores obras do mundo, que é o Dragon Ball. A maior, vai, chupa essa. Granola chega até os capangas de Eric e temos aquela famosa lutinha para mostrar o poder novo do cara. Com mais um destaque, quando ele destrói a pedra jogada por um dos capangas, o gordão doidão. E mais uma vez falam, meu, que técnica é essa? Então muito provavelmente é o Hakai sim, por mais que doa meu coraçãozinho palmeirense aqui. Mas provavelmente é o Hakai. Destaque também ao Gas, que interfere na luta e muito provavelmente ele é muito poderoso e vai dar trabalho sim. Por isso não colocaram ele para lutar agora. Provavelmente os dois outros que lutaram, eles não vão dar tanto trabalho, provavelmente serão vencidos por um Piccolo, por um Gohan da vida. E já o Gas, ele vai ter que dar um trabalhinho a mais ali, hein? Granola então conta para o Eric o que aconteceu, por que ele ficou tão forte, pois o Eric descobriu que aquilo não era um aumento natural de poder de luta, de tudo, de nível como um todo, não só poder de luta. Granola conta a troco de Eric falar onde está o Freeza muito em breve. Eric enganou o Granola ali facilmente, né? Nem para assinar um contratinho nem nada, o Granola é meio burro. E Eric então demonstra, né, que ele quer derrotar o Granola porque não vê ainda como bom para os seus planos, né, de dominar o universo, derrotar o Freeza. Até porque ele quer dominar os soldados do Freeza também, isso é uma coisa interessante. Então com certeza esse vilão vai armar alguma trama pro Granola ficar bravo com o Goku e com o Vegeta, pro Freeza nem aparecer agora. Eu acredito que o Freeza vai aparecer só mais pra frente. E ao que tudo indica, né, essa saga, né, eu tô gostando muito, ela vai ser pautada meio que nessa formação de equipes, né? O Eric, ele tá na pegada de conhecimento, inteligência, ao mesmo tempo ele quer dominar o universo ali e tal. Mal ele sabe, eu não sei se ele sabe, que o Freeza também é baita inteligente, baita estrategista, e ao mesmo tempo eu acho que ele é mais forte do que o Eric e a sua gangue, senão eles não teriam medo do Freeza. Então basta a gente imaginar como que o Eric vai executar esses planos. E do outro lado a gente tem o Granola sedento por vingança. O que você achou desse episódio? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e se inscreve no canal, hein? Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Beduzão e falou!